Salmo 78, versículo 4 ao 8 diz assim: Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Acabamos de ler o Salmo 78 e estamos seguindo na sequência do nosso estudo sobre as pragas do povo de Deus. E nas mensagens anteriores, nós vimos algumas dessas pragas. Nós vimos, por exemplo, a teimosia, surdez, cegueira, todas as pragas que assolam o povo de Deus. Juntas, essas pragas que nós vimos, elas resultam e fortalecem a última praga que nós vamos ver hoje, que é a praga do coração duro. O Salmo 48, ele trata de dois temas centrais. Nós só lemos uma pequena parcela do Salmo, mas se você ler o Salmo por completo, você vai ver que ele tem dois temas centrais. O primeiro é a questão do coração duro, ele trata do coração endurecido. E o segundo é o impacto negativo de um coração duro nas subsequentes gerações, na descendência da nação. Note no texto que nós lemos agora, ele menciona várias vezes certas palavras. Por exemplo, ela menciona várias vezes, nesses apenas 4 versículos, fala sobre filhos, fala sobre pais, fala sobre geração. Menciona também palavras fizessem conhecer, soubessem, contassem. São todas palavras que trazem um tema de ensinar, de passar adiante. Fala também sobre pusessem em Deus a sua esperança, não esquecessem das obras de Deus, guardassem os seus mandamentos. Mais uma vez, são palavras que acontecem, que tem tudo a ver com conhecer, saber, obedecer, ser fiel a Deus. E por último, fala sobre uma geração que é obstinada e rebelde, uma geração que não regeu o seu coração, uma geração cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, isso dá o teor do todo o Salmo 78, que trata justamente da questão do coração duro e o impacto que isso tem nas gerações vindouras. Então, podemos ver claramente aqui que existe uma correlação direta de geração a geração de um coração duro. Como o coração duro pode perdurar e pode continuar na geração seguinte. Então, por geração aqui, estamos falando e aplicando tanto ao indivíduo, tá? Então, a minha antecedência, a minha descendência, tá? Eu dentro da geração que entra, que sai, que segue, mas também estamos falando como geração do modo coletivo. Não apenas geração do ponto de vista individual, mas geração do ponto de vista como uma nação, um país, como um todo. Talvez até como uma família mais extensa, não individualmente, mas como uma família estendida, podemos ver isso. Então, o resultado deste impacto positivo ou negativo de um coração duro ou não, vai depender apenas de uma questão de números. Para mudar uma geração, mais uma vez, não é só geração sua, uma geração de uma família, eu falo da geração de uma nação, por exemplo, é uma questão de números. Quanto mais corações duros houverem em uma dada geração, o impacto vai ser maior. E quanto menos corações duros, o impacto será menor. Agora, esse impacto coletivo, ele parte do indivíduo.
Não adianta a gente ficar culpando, porque o Brasil, porque o povo brasileiro. Tá, e eu? E você? E nós? O coletivo é feito do indivíduo. Nós somos o coletivo. O coletivo não tem vida própria. Nós damos a vida, o teor e o tom do coletivo individualmente. Então é uma questão de números. Apenas isso. Uma questão de números. Eu já falei esse exemplo aqui muitas vezes. 100 e poucos anos atrás, na Inglaterra, todos os jornais principais da Inglaterra, os jornais de grande porte nacionais, todos eles imprimiam na segunda-feira o que foi pregado na mensagem, algumas igrejas, não todas, claro, mas em muitas igrejas. O exemplo é o famoso pastor Charles Spurgeon, que tinha na época a maior igreja do mundo, era batista, e na segunda-feira de manhã era imprimido o que ele pregou no domingo. Por quê? Porque as pessoas queriam saber, as pessoas compravam jornais, entre outras coisas, para saber o que foi pregado pelo grande Charles Spurgeon. Hoje não fazem mais isso. Por quê? Antes era uma questão de números. Quer dizer que toda a Inglaterra, cada cidadão, todo mundo era correto e justo e ético e honesto e cristão e obediente a Deus? Não. Havia muitas pessoas que não eram. Porém, havia um número expressivo que dava o caráter e dava o tom de toda aquela geração. Mas eram indivíduos. Eram indivíduos. E é importante a gente ter essa noção. Então é uma questão de números. Nós temos que ter números para afetar toda uma geração. Tudo começa com cada um de nós. Tanto passando adiante, quanto recebendo e guardando. Um é tão importante quanto o outro. Não adianta só receber e guardar, nós temos que passar adiante. Você não pode passar adiante se você não recebeu e guardou. Então, é uma grande corrente. E nós somos um elo, que seguramos um lado, recebendo e guardando, e também ensinando e dando exemplo e passando adiante. E quanto mais pessoas fazem isso em dada geração, então o tom e caráter vai ser dado. Ou de um coração duro, como nós vimos aqui, é descrito como pusesse em Deus a sua esperança, ou seja, quem tem um coração duro, não coloca esperança em Deus. Nós falamos sobre isso recentemente. Não esquecessem das obras de Deus. Um coração duro se esquece das obras de Deus. Fala aqui, guardassem os seus mandamentos. Quem tem um coração duro não está guardando os mandamentos. Então, essas características são de pessoas que formam um coletivo que tem um coração duro. Isso é refletido, então, na geração. Então, hoje eu quero ver algumas coisas que podemos e devemos fazer para impedir que tenhamos um coração duro. Não só uma nação com coração duro, mas como indivíduos. Mais uma vez, a geração é afetada pelo coletivo, mas o coletivo é feito por indivíduos, como eu e você, cada um de nós. Com isso em mente, olhe para o versículo 8 do Salmo 78, que nós lemos agora há pouco, que diz assim: e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Primeira coisa que temos que saber nessa questão de coração duro é que o coração precisa ser regido. O coração, o meu coração, o seu coração, o coração precisa ser regido. No dicionário, o verbo reger significa reinar, obviamente, é o mais óbvio que vem, tá? Reinar, governar, administrar, guiar, conduzir, subordinar, ter como dependente. O nosso coração não pode ter vida própria. Nosso coração tem que ser reinado, governado, tem que ser administrado, guiado, conduzido. E quando o coração não é regido, guiado, dirigido, administrado, grandes problemas ocorrem. Quem rege o coração somos nós. É um processo ativo, não é um processo passivo. Em outras palavras, se nós não ativamente regemos nosso coração, ele não vai ser regido. Se nós ficarmos passivos nesse processo, o coração estará largado.
E foi uma das condenações que Deus deu a essas pessoas com coração duro. Disse que essa geração é obstinada, rebelde, geração que não regeu o seu coração. Deus está condenando toda uma geração que não regeu, não administrou, não cuidou, não governou, não guiou, não subordinou o coração. Em outras palavras, uma geração que deixou o coração fazer o que ele bem queria. Deixou ele livre, solto, largado. Resultado, nós vamos ver o resultado. Mas o coração precisa ser regido. Eu vou dar um exemplo. Um carro. Se você estiver conduzindo um carro e você largar a mão do volante, você não está mais reinando, guiando, conduzindo, administrando o carro. Você simplesmente está dirigindo, ele está em movimento e você solta a mão do volante. É bem verdade que devido à força física, se soltar do volante, o carro em movimento, a tendência é o carro ir reto. Você faz uma curva com o carro, quando você está voltando na curva, você precisa voltar. É só você soltar o volante que ele se desenrola naturalmente para a direção para frente. O que é muito bom, a não ser que tenha uma curva, ou um poste, ou um obstáculo, ou um penhasco, ou qualquer outra coisa. Então, se você largar a mão do carro, se você não reinar, governar o carro, você vai ter um acidente. É a mesma coisa com o nosso coração. Se nós não reinarmos, conduzirmos, guiarmos o carro, ele vai bater em alguma coisa. Nós vamos ter algum problema mais cedo ou mais tarde. Um coração não regido, um coração largado, sempre vai gerar o que nós lemos no versículo 8. A saber, e não fosse como seus pais, geração que é obstinada. Um coração não regido vai trazer obstinação. Outra palavra para obstinação é teimosia, que é uma das pragas que nós vimos. Teimosia. Um coração largado vai gerar teimosia. Um coração largado vai gerar rebelião. Geração obstinada e rebelde. Um coração largado vai se tornar um coração rebelde. Você não precisa fazer nada. Quer um coração rebelde? Então não faça nada. Não reine o seu coração, não administre o seu coração, não guia, não conduza, deixa ele largado, fazer o que ele quer, que você vai ser rebelde, você vai ser obstinado. O que mais fala aqui? Infiel, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, se você largar, não reinar o seu coração, você vai ser teimoso, rebelde e desobediente a Deus, infiel a Deus. Para essas coisas, não precisa fazer absolutamente nada de nadica. É só soltar o volante. Não tem que planejar, fazer esforço, nada. Simplesmente solte o volante. Você vai, sem dúvida alguma, chegar na teimosia, na rebeldia, na infidelidade. Dito e feito, não tem como escapar. É só fazer o quê? Nada. É só não reger o seu coração. Simples assim. Por isso que o ditado bem diz, para baixo todo santo ajuda. É só você não fazer nada. Muitos crentes, ao baterem, raciocinam. Muitos crentes, ao bater no obstáculo da vida, porque largaram o volante do coração, não regeram o coração, muitas vezes pensam, mas eu não fiz nada. Mas eu não fiz nada. Onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Não, você não fez nada. É justamente isso. Você não fez nada. Você não regeu. Você não guiou, não conduziu, não administrou o seu coração. Você não fez nada. E por isso que bateu. Aí com a sua cabeça você fala, mas o que foi que eu fiz? Exatamente, o que foi que você fez? Não fez nada. Não precisa fazer nada, gente. Essas coisas vão gerar teimosia, desobediência e rebeldia, o que indiscutivelmente vai levar ao batido. Cuidado. O coração precisa ser regido. E esse problema do coração precisando ser regido é porque, como nós lemos Jeremias 17, versículo 9, muitas pessoas não gostam desse versículo, mas está escrito.
Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Já imaginou você pegar alguém que é enganoso, alguém que é perverso, mais do que todas as coisas, alguém que é enganoso, ardiloso, malandro, pilantra, maldoso, maquiavélico. Aí você coloca aquela pessoa para tomar conta da sua vida, das suas finanças, da sua agenda, e você nunca olha, nunca supervisa, nunca pergunta, simplesmente coloca aquela pessoa, tal pessoa, encarregada da sua vida. Quanto tempo você acha que isso vai durar? Até você estar preso, falido, doente, abandonado? Não vai durar muito tempo. Coração precisa ser regido. Se você for negligente em reger o coração, ele vai ser o coração duro e as demais consequências. O diabo tem um potente aliado no nosso coração. Reine o seu coração, ele é seu. Governe-o, guie-o. Você é o rei, guie, não entregue a ele. Olha comigo para Efésios 4. Efésios 4, e nós vamos ler o versículo 18. Mas sobre o coração duro, a primeira coisa, o coração precisa ser regido e também o coração precisa ser ensinado. O coração precisa ser ensinado, treinado. Efésios 4:8. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Veja só, é um versículo que fala sobre a dureza do coração. E vamos notar aí que fala sobre entendimento entenebrecido. Entendimento. Tá? Entendimento está entenebrecido. Que traz uma separação de Deus. Através do quê? Da ignorância que há neles. Pelo quê? Ignorância. Eles não têm o conhecimento. Eles não têm o que deveriam ter. O conhecimento que deveriam ter. Então nós podemos ver aqui que o coração duro, ele é tanto a causa quanto o efeito de você não ter entendimento. Falta de entendimento pode levar a um coração duro, e um coração duro leva mais falta de entendimento. Imagine o seu computador, o seu coração como se fosse um computador. O desempenho de um computador, qualquer computador, e a função dele, vai depender do programa, vai depender do que está programado, vai depender do código-fonte, né? Muito em voga hoje em dia, né? Mas o que o código-fonte está estabelecendo que vai acontecer ali? O seu coração, o meu coração, é como se fosse um computador. Qual o programa? Qual o código-fonte? O que está programado a computar? Um computador bem simples, uma calculadora. Você coloca ali 2 mais 2 é igual a 4. Mas é bem possível você criar uma calculadora que vai dizer que 2 mais 2 é igual a 5. Mas não é verdade, pastor? Pois é, se você programa qualquer computador, por mais simples que seja, a dar um resultado errado, ele dará um resultado errado. Eu não estou fazendo alusão aqui à eleição urna eletrônica, não, mas é exatamente isso. Qualquer dispositivo computacional, ele pode dar o resultado certo ou errado, dependendo do que você programa nele. Nosso coração é a mesma coisa. Então nós temos que programar, nós temos que ensinar. Nós temos que colocar o código-fonte correto em nosso coração. Porque ele naturalmente não vai ter isso. Naturalmente ele é mau, enganoso, é perverso. Quem o conhecerá? Então nós temos que ensinar. O nosso coração precisa ser ensinado e regido, senão ele vai endurecer. Nós lemos aqui, como apontei agora há pouco, entenebrecido aonde? No entendimento, ignorância que há neles, falta de conhecimento, pela dureza do coração. Então, o que estamos programando em nosso coração? O que nós estamos ensinando, condicionando, programando o nosso coração a fazer, a reagir, a escolher? Tem que ser ensinado. Tem que ser programado. E quem programa isso, assim como quem rege, somos nós.
nós que regemos, nós que ensinamos, nós que programamos o nosso coração. Nós fazemos isso através daquilo que permitimos entrar no nosso coração, através dos portais do ouvido, da visão, principalmente. Mas também tem o paladar, tem o olfato, tem o tato. Os principais é audição e visão. O que você está escutando? O que você está lendo? O que você está assistindo? Tudo isso vai diretamente para o seu coração. Está programando o seu coração. Você acostuma e condiciona os seus filhos pequenos a estar ao redor, rodeados de pessoas que agem, se comportam e falam de forma pecaminosa. Você está programando, condicionando aqueles corações pequenos a achar aquilo normal. Eu já dei um exemplo uma vez aqui. A Michele, não sei se foi a Michele ou a Gabriela, eram pequenas, 3, 4, 5 anos, eu não lembro. Estava no supermercado uma vez, eu não estava, foi a irmã Simone. Qualquer dúvida ou incredulidade, fale com ela. Mas ela viu uma mulher fumando. Ela falou, olha mamãe, a mulher é diabo. Por quê? Porque nós não permitimos ninguém fumar perto, ensinava, fumar errado, beber errado. Então quando ela viu uma mulher fazendo coisa errada, aquilo foi um choque para ela. Mas pastor, e se tiver um filme, uma na televisão? Pois é, a gente não tinha isso. Nós cortamos. Nós nos privamos justamente porque toda a programação tinha coisas erradas. Não tinha Netflix naquela época. Não tinha YouTube. Então é assim. Era 80% ruim. O que a gente fez? Não tem televisão aqui em casa. Cortamos de vez. Resultado, olha, uma mulher fumando, mulher diabo. Ai, que absurdo. Pois é, mas aquilo programou o coraçãozinho delas. Isso é errado, isso é condenável, não é normal, não é ok. Isso é errado. Então eu estou dizendo que nós temos que programar o nosso coração e, pais, proteger o coração dos nossos filhos. Esse é o nosso trabalho. Proteger. Triste ver crianças que são submetidas e expostas a todo tipo de pecado, todo tipo de aberração, sem nenhum filtro, sem nenhuma programação, nem proteção nenhuma. Qual é o resultado? Elas crescem achando aquilo normal. Normal. O que nós estamos assistindo? O que nós estamos ouvindo? Quais os canais no YouTube você está assistindo? Gente, a internet é uma coisa maravilhosa, sim, mas é uma coisa terrível. Use discernimento, use um filtro. Se não edifica, se não é adequado, não assista. Hoje em dia, todas as televisores tem o quê? Tem algo chamado controle remoto. Desligue, mude de canal. Aperte o botão fast forward, pula aquela cena. Não, mas é por quê? Mas não é bobagem. Não, não é bobagem. Você está programando. Você está ensinando o seu coração. Aonde você anda, com quem você anda. O coração tem que ser ensinado corretamente. Hoje em dia, como eu disse, a informação flui livremente. E tem seus benefícios e os seus problemas. É ao mesmo tempo muito bom e ao mesmo tempo muito ruim. Nós precisamos ensinar, saturar, encher o nosso coração com a verdade, com coisas que agradam a Deus, com a palavra de Deus, com a sabedoria do alto. Que se nós não colocarmos, programarmos, ensinarmos essas coisas, então nosso coração não vai ficar ensinado. E ele vai ficar endurecido. Ao ponto de você ver as maiores aberrações e não se incomodar. Eu fiquei alegre quando a irmã Simone falou esse episódio. Eu fiquei alegre que a minha filha, ainda criancinha, quando viu uma pessoa fazendo algo de errado, condenou aquilo. Pois é.
A mesma coisa acontece com a gente. Quantas aberrações, às vezes, nós estamos tão condicionados. O nosso coração está programado a achar aquilo normal. Não quer dizer que você tem que ir lá e pegar o cigarro da pessoa e enfiar a goela abaixo. Não. Mas aquilo deve chocar. Aquilo deve levantar uma bandeira dizendo aquilo é errado. Vai tudo depender do nosso coração. O coração tem que ser regido, o coração tem que ser ensinado, o coração também precisa ser protegido. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Além de reger e ensinar, é preciso guardar. Tudo em nossas vidas, como diz o versículo aqui, começa no coração, tanto o bem quanto o mal. Quem aqui já ouviu ou já foi ensinado que o meio faz o homem? Só eu? Alguém já ouviu, foi ensinado isso na escola? Né? Sociologia, especial. Gente, hoje em dia sociologia é comunismia, tá? Mas enfim, o meio faz o homem. E parece muito bacana essa ideia. O meio influi o homem. O meio, o exterior, as circunstâncias da pessoa, onde ela cresceu, a família dela, as condições financeiras e sociais dela. O meio vai fazer o homem. Deus fala o contrário. Deus fala o contrário. Marcos 7, 21, Jesus falando. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Aí você me diga, se o meio faz o homem, ou é o interior do homem, o coração do homem que faz o homem. Essa ideia, que é uma grande mentira, simplesmente serve para exportar a responsabilidade. A culpa não é minha, a culpa é da minha família, da minha vizinhança, é da prefeitura, é do governo, é da sociedade. Ou seja, a culpa, você é um coitadinho, você é uma vítima, você não fez nada de errado, tudo que você fez é culpa dos outros. A minha Bíblia fala que tudo isso vem do coração do homem. Vem de dentro para fora. Você pode sim ser honesto e ético e justo e correto em qualquer circunstância. Morando numa mansão ou na favela, sendo rico ou pobre, analfabeto ou tendo doutorado, não interessa. A maldade está no coração do homem e um coração duro vai formar o caráter do homem. Por isso, pais e mães, a nós e os nossos filhos, nós temos que reger o nosso coração, nós temos que ensinar o nosso coração, nós temos que guardar o nosso coração e também dos nossos filhos. Especialmente dos nossos filhos, mas se nós não guardarmos, regemos, protegemos o nosso coração, tenha certeza, não estaremos guardando, regendo, ensinando o coração dos nossos filhos. Querem culpar a sociedade, querem exportar a responsabilidade. Estão colocando a culpa e a solução no lugar errado. Nunca. Você pode consertar o meio o quanto você quiser. Me explica uma coisa. Pastor, nas favelas os jovens estão todos viciados em drogas. E nos condomínios de luxo também. E aí? Me explique isso. É a conta do banco? É a rua que você mora? É a casa que você vive? Não. Nas escolas públicas está um absurdo. E nas particulares você acha que está o quê? Um jardim do Éden? Gente, é só desculpa para criar um monte de vítimas. A culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é menos da pessoa responsável. Os problemas da sociedade são frutos de corações duros. Simples assim.
E se tivéssemos mais famílias dispostas a reger, ensinar e proteger os corações que compõem aquela família, o mundo, a sociedade seria um lugar bem melhor. Hoje em dia, todos querem culpar os outros, menos a si mesmo. Guarde, proteja o coração, senão ele endurece. Preste bem atenção, vou dizer. Se nós não ativamente guardarmos o nosso coração, ele será passivamente endurecido. Para guardar, ensinar, reger é algo ativo, nós temos que fazer. Se nós largarmos o coração, ele vai ficar endurecido de forma passiva. Ou seja, você e eu não precisamos fazer nada. É só largar. Soltar o volante, soltar as rédeas, não faça nada e passivamente o seu coração vai ser endurecido. Provérbios 28, nosso texto, Provérbios 28, versículo 13. O coração precisa ser o quê? Regido, ensinado e protegido. Senão, ele endurece. E um coração duro sempre leva ao mal. Olha o que fala o Provérbios 28 e versículo 13. Esse versículo que eu vou ler agora, vocês vão conhecer de cara. Muito conhecido. O outro versículo seguinte, não tanto, mas está lá dentro. Olha o que fala. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Agora o 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Não é interessante como existe a correlação entre você encobrir as transgressões, não prosperar, não ter misericórdia e o coração duro? O coração duro. Mas aqui fala que o coração não regido, não ensinado, não protegido, sempre vai levar ao mal. Mas que mal é esse, pastor, exatamente? Esse mal que nós lemos no versículo 14, o coração, o que endurece o coração, cairá no mal. Que mal? Bom, a palavra mal aí é a palavra hebraica ha. A palavra ha significa mal, tá? Perfeitamente, mas essa palavra ela é mal em dois sentidos. Tá? E não são opostos, mas eles são complementares. Essa palavra ha quer dizer mal no sentido de maldade e perversidade. Uma pessoa má, uma pessoa ruim, desonesta, mentirosa, enganosa, trapaceira. Bom, esse tipo de mal é um mal moral. Eticamente, honestamente, uma pessoa má. Mas essa palavra ha também significa mal no sentido de calamidade, de uma catástrofe, de algo ruim que vir acontecer. Eu estou com medo que vai acontecer alguma coisa mal. O quê? Um acidente, um incêndio, uma enchente. Então é um mal moral e é um mal de um evento, uma ocorrência má. Em outras palavras, quem tem um coração duro, alguém que não regeu, não guardou e não ensinou o coração, e tem o coração duro, essa pessoa vai ser cada vez mais e mais na sua vida uma pessoa ruim, uma pessoa nociva, uma pessoa que prejudica, atrapalha aqueles ao seu redor. Quem tem o coração duro é basicamente um furacão ambulante que por onde passa deixa um rastro de destruição, de mágoa, tristeza e desavença. Quem fez isso? Quem tem o coração duro. Mas ao mesmo tempo, ele é alguém amargo, é alguém sofrido, é alguém infeliz. Por quê? Porque está acontecendo calamidades, catástrofes e coisas ruins constantemente na vida dele. Por quê? Quem tem um coração duro, nós lemos aqui, mas o que endurece o coração cairá no mal. Ele vai cair na realidade que ele é uma pessoa má. E também ele vai cair no mal em situações más. Calamidades, problemas, dificuldades, tragédias, incêndios, enchentes, terremotos, vulcões, meteoros.
Ok, um pouquinho dramático, mas vocês entendam. Alguém que tem o coração duro vai ser alguém muito difícil de lidar, difícil de conviver, e ao mesmo tempo vai ser alguém frustrado, alguém infeliz, triste e amargo. Por quê? Coração duro. Por quê? Porque não regeu, porque não guardou, porque não ensinou. O coração duro é uma praga para o povo de Deus. Leia o Velho Testamento, leia o Novo Testamento, e é o tempo todo mencionando essa coração duro, duro de serviço, coração duro, endureceu o coração constantemente. Por quê? Porque é uma praga. Sabe uma praga? É uma coisa que, por exemplo, em termos de jardinagem, no jardim, é uma praga. Ok, é uma planta, uma árvore daninha que cresce. Você não plantou, você não aguou, você não adubou, você não fez nada, mas cresce. É uma praga, cresce. Cresce na parede, no chão, no cimento, cresce. Como é que cresceu isso aí? Está crescendo. É uma praga. Você não precisa plantar uma praga dessa. Você não precisa aguar, adubar, não precisa. Igual o coração duro. É só soltar o volante, é só não fazer nada. É só não fazer nada que o coração se encarrega de se endurecer. É só você não guardar, que o coração se encarrega de endurecer. É só você não ensinar, o coração se encarrega de endurecer. E o resultado final, uma pessoa amargurada, frustrada, quase que impossível de se conviver. Em casa, no trabalho, na escola. Alguém tem algum vizinho assim? Pois é. Alguém conhece o irmão assim? Não, ninguém conhece ninguém assim não. Coração duro, gente. É uma praga. Verdadeira praga. Coração duro tem sido a causa do julgamento de Deus sobre o seu povo desde os primórdios da Bíblia. Coração duro pede, traz, chama, convida o julgamento de Deus. E não é diferente hoje em dia. Cabe a cada um de nós fazermos a diferença para essa e a próxima geração. Ah, pastor, eu não tenho filhos. Ah, você tem um primo, um sobrinho, um neto, um vizinho, um colega. Vamos fazer a nossa parte. Mas antes de fazer a nossa parte para os outros, temos que fazer a nossa parte com nós mesmos. Individualmente e coletivamente. Quando você voa no avião, eles demonstram lá nessa decolagem, ou é um vídeo, ou talvez é um vídeo, e os comissários de bordo ficam lá na frente, eles ensinam, caso o avião caia na água, o salva-vidas está embaixo do banco, se o avião sofrer uma despressurização, vai cair uma máscara na sua frente. Eles sempre falam, primeiro você coloca a máscara em você mesmo, para depois ajudar outras pessoas, talvez uma criança ou alguém desmaiado. Coloque o seu colete primeiro, antes de ajudar os outros. Mas especialmente a máscara. Se o avião ficar despressurizado e cair o nível de oxigênio na cabine, e você está querendo ajudar alguém, e você não colocou a sua máscara, rapidinho você vai desmaiar por falta de ar. Aí você não vai ajudar nem você, e nem ninguém. Aqui é a mesma coisa. Se queremos fazer um impacto para a geração presente e futura, primeiramente precisamos guardar, reger, ensinar o nosso coração. Pais, vocês precisam guardar, ensinar, reger o seu coração para poder ensinar, guardar, reger o coração dos seus filhos. Ou quem quer que seja. Começa com nós. É como evangelização. Você não pode evangelizar se você não é salvo. Se você não conhece o evangelho, como é que você vai ensinar o evangelho para alguém? Compartilhar o evangelho com alguém? É um por um. Começa com nós. Você é salvo? Muito bem. Conhece o evangelho? Muito bem. Agora vá um por um. Um por um. E compartilhe, ensine e passe adiante. Começa com nós, para que possamos impactar essa e futuras gerações.